Olá, eu sou Bruna Nunes, agradeço aí a instituição Lado a Lado por este momento para falarmos sobre herpes zoster. Então, o que é herpes zoster, né? O herpes zoster, ele é uma doença muito comum, né, conhecida como cobreiro, e é uma doença causada pelo vírus da varicela zoster. O mesmo vírus, né, que desencadeia aí, né, que a gente já conhece tão bem, que é a catapora. Então, a gente só pega catapora uma única vez na nossa vida, tá? Depois desse momento, né, que a gente tem aí a manifestação da doença da catapora, ou a gente tem contato com esse vírus e a gente pode até não apresentar a doença ativa, as lesões que a gente já conhece, né, que são aquelas lesões bem bolhosas, depois elas viram crostinhas, e normalmente são lesões de pele que estão em todo o nosso corpo, né? Normalmente é uma doença que contagia aí muito mais as crianças, né, que têm o maior risco, e é por isso que vem vacinações aí na prima infância, né, abordando esse período aí, né, da infância para vacinação da varicela, né, e caso, né, mesmo vacinada, essa criança venha ter contato com esse vírus aí, ele vai entrar em latência, tá? O que é entrar em latência? Esse vírus, ele vai ficar adormecido no nosso corpo, e por conta aí de algum fator de estresse ou alguma doença que altere o nosso sistema imunológico, ou por conta do envelhecimento, porque, entendam, a nossa aparência, ela vai envelhecendo com o passar dos anos, nossa pele, nosso cabelo e nossas células imunológicas também. É um processo chamado de imunossenescência, e é por conta, né, dessa alteração do nosso sistema imunológico que abre uma possibilidade, né, desse vírus se reativar. Esse vírus que estava ali guardadinho no nosso organismo, ele pode se reativar. E essa reativação se chama herpes zoster, ou popularmente conhecido como cobreiro. Então, para que a gente possa manifestar o herpes zoster, a gente já tem que ter tido no início, né, a catapora. Então, por isso que herpes zoster, isso é um fator muito importante de falar, não é uma doença transmissível. A gente não tem como pegar herpes zoster, mas sim catapora. Então, todo indivíduo que já teve catapora, ele pode ali, né, tá atendendo, né, tá ajudando ali o indivíduo próximo, né, que tenha tido herpes zoster. Se não, quem não teve catapora, o ideal é que realmente venha a tomar aí, né, a vacinação. Então, o agente, né, que é causador, é o mesmo realmente das duas, é o vírus da varicela zoster, né? Então, a gente primeiro tem que ter a sua manifestação como catapora, ou até uma doença que a gente chama de subclínica, que é o quê? A gente vai ter uma resposta do sistema imunológico, mas a gente não teve aquelas manifestações das bolhas. Então, mas o indivíduo tendo contato com esse vírus, né? Esse vírus em algum momento ele vai entrar em latência, que é isso, ele vai dormir ali no nosso organismo, né? E depois de um tempo ele vem aí se reativar. E essa reativação sempre vai se denominar herpes zoster. Então, a gente só vai ter catapora uma única vez na vida, a gente não tem catapora 2, 3 vezes, né? Mas sim, a gente pode ter herpes zoster mais do que uma vez. Isso aí vai depender muito da condição do indivíduo, do sistema imunológico dele, tá? Mas essa é a grande aí diferença entre herpes zoster e catapora, tá? A catapora, hoje, ela é uma doença muito endêmica ainda no Brasil, apesar aí das vacinações. Os nossos dados, né, de epidemiologia, para entendermos como está o cenário hoje da doença, fica ainda difícil de termos esse dado, porque é uma doença que as pessoas normalmente fazem aí automedicação, né? E quando vão buscar um profissional de saúde, por não ser uma doença de notificação compulsória, a gente acaba não tendo aí esses dados da prevalência real da doença, a não ser que seja uma doença mais grave, que interne esse indivíduo, aí a gente consegue fazer extração de dados aí, dos dados de epidemiologia do Brasil.
Mas hoje, né, os dados que a gente tem aí de coleta de 2012 a 2017, temos cerca de 602 mil indivíduos que tiveram a catapora. A grande maioria está aí entre 1 e 4 anos, mas a gente não pode esquecer que é uma doença que não só acomete as crianças, ela acomete mais as crianças devido à sua via de transmissão. Né? Mas a gente tem que lembrar que um adulto ele também pode ter catapora. Recentemente tivemos aqui no Brasil um caso até de mortalidade, se não me engano, nesse último mês, por conta de catapora. É uma doença que realmente na fase adolescente e adulta, ela tende a ter um curso aí mais grave, né? Na infância, ela frequentemente cursa mais benigna, né? Ela tem uma característica, né, de uma doença, uma efetividade mais leve, quando a gente compara para aquele indivíduo, que é um adolescente e um adulto mais jovem, um adulto mais velho, tá? Que aí tem os seus riscos aí de complicações, levando aí até uma septicemia, que é uma infecção aí generalizada para esses indivíduos, devido às lesões na pele. Herpes zoster é tão frequente também, né? Ou cobreiro. O vírus, né, o vírus da varicela zoster é um outro fator confundidor aí na população, se seria o mesmo vírus do herpes simples. E não, são vírus completamente diferentes. Eles são da mesma família, né? É como se fossem primos, vamos dizer assim, tá? Mas o herpes simples é gerado pelo herpes simplex, é um outro tipo de vírus, né? E o vírus da varicela zoster é quem aí é o responsável pela catapora e depois aí a sua segunda manifestação no organismo, que vem a ser o herpes zoster, tá? Então, com relação a tipos, né, porque no vírus simples, de herpes simples, nós temos tipo 1 e tipo 2, mas da catapora só existe um tipo, que é o vírus da varicela zoster. Homens e mulheres, eles podem desenvolver herpes zoster, tá, da mesma forma, mas o grupo de mulheres, a gente tem observado nos estudos que é uma tendência, né, a termos mais notificação de casos de mulheres, então mostrando que o fato aí de sermos mulheres, né, também pode ser um fator aí de risco para o herpes zoster, né? Então tem alguns fatores que têm aí trazido associações para desencadeamento do herpes zoster e mulher é um deles também, né? Com relação à idade dos indivíduos que vão ter zoster, o que a gente pode falar sobre o assunto? Lembrem-se que eu comentei que esse vírus, né, da varicela zoster, depois aí da catapora, a gente só vai ter a reativação dele para herpes zoster devido a imunossenescência, que é o envelhecimento das nossas células, e isso se dá mais a partir dos 50 anos de idade, tá? Ou por conta de alguma alteração do nosso sistema imunológico. E isso vem aí associado ao quê? A doenças, né? Doenças de base, como um câncer, o tratamento relacionado ao câncer, doenças autoimunes, né? Um lúpus, uma artrite reumatoide, indivíduos infectados com HIV, então todas as patologias, ou seja, doenças que podem aí alterar o nosso sistema imunológico, seja a própria doença em si ou a terapia associada a ela, vai gerar, né, esse desequilíbrio do nosso sistema imunológico que pode ser aí, né, abrir um caminho, né, deixar o nosso organismo mais propício à reativação desse vírus, tá? Então, com relação à idade, fica muito subjetivo por isso, mas o que observamos em literatura é que com o passar dos anos, né, há um destaque maior para a população que é considerada saudável a partir dos 50 anos. E vem aí alguns fatores associados a isso. 50 anos, diabético, hipertenso, todos esses são fatores que aumentam aí a chance, né, desse indivíduo a vir a ter um quadro de zoster. Mas fato é, a partir dos 50, a gente já vê um número alto aí de casos de zoster associados. Indivíduos também pós-transplantado, dentro dos estudos que temos, né, quando observamos a partir dos 18 anos e aí ad eterno, né, quando observamos isso a partir dos 18, é mais aí aqueles indivíduos que tenham essas comorbidades, né, essas doenças aí basais que podem, né, estimular um quadro de herpes zoster, tá? Se não, a partir dos 50 anos, independente se esse indivíduo tem ou não alguma doença de base.
já é considerado pela idade um fator de risco. Outros fatores de risco que observamos também, além aí do que a gente já falou das doenças de base, como eu comentei, um diabetes, uma hipertensão, uma asma, né, também são doenças que a gente tem que ficar atento e que o médico que acompanha, né, esses indivíduos estão aí sempre observando para que eles não abram um quadro de zoster, né, a gente tem que cuidar aí para que não tenhamos um quadro de zoster. E como é que se dá, né? Normalmente, né, o zoster, ele se reativa com lesões de pele em um lado só do nosso corpo. Ele é isso é uma característica do zoster, são lesões de pele, normalmente na região do tronco, e ele pega metade do nosso corpo, pode ser da frente para o fundo, né, ou das nossas costas aqui para frente, mas caracteristicamente na metade do nosso corpo, tá? E aí ele começa com dor no local, essa dor, ela pode começar até 2 semanas antes, ou seja, 15 dias antes do início aí de se apresentar as pústulas, né? Por termos esse tempo aí antes do início das pústulas, muitos indivíduos vão procurar aí, né, profissionais de saúde relatando essa dor, e normalmente a gente não consegue fechar um diagnóstico corretamente, e aí ele fica subdiagnosticado nesse período e subtratado. Então, quando ele inicia com as pústulas, né, a gente tem aí as várias crendices, né, mas aí ele começa se achando que é uma alergia, né, porque são bolinhas muito parecidas até inicialmente com a da catapora, né, são bolhas que a gente chama de tipo bolhas d'água, né, ela tem uma leve transparência com líquido ali dentro dessas pústulas, né, e é esse líquido que carrega o vírus da varicela. Então, quando o indivíduo vai procurar, né, um profissional de saúde, ele normalmente já vai com essas pústulas bem estabelecidas, né? Já virou crostinha algumas, já demorou um pouquinho para ir para procurar um diagnóstico correto, porque ele tentou ali se automedicar, né? Achando que era alguma alergia. Eu já ouvi picada de aranha, xixi de lagartixa, né? Mas o cobreiro é uma doença que popularmente os indivíduos já conhecem, né? Então, ele é o herpes zoster. E a gente tem que fazer o diagnóstico correto e o tratamento correto. Por quê? Até o início das lesõezinhas na pele, nós temos uma janela ótima de terapia, que seria até 72 horas pós essas lesões. Esse seria o ideal para iniciar a terapia. Por isso que a gente tem que fazer um diagnóstico rápido. E, infelizmente, né, por conta aí da similaridade com outras doenças realmente, ou por achar que é uma alergia, é passado esse período, né? E a gente perde essa janela ótima de terapia. Vai se indicar as mesmas terapias? Sim, não tem diferença na indicação terapêutica, mas a gente perde aí uma janela ótima de tratamento que poderia aí beneficiar, poderia se chegar aí a uma conclusão desse quadro mais rápido, tá? E não levar a complicações, principalmente quando a gente fala de indivíduos imunossuprimidos, né? Indivíduos aí que estão fazendo algum tipo de terapia imunossupressora, que aí são lesões que normalmente já têm características mais difusas, né? Ele parece muito com a catapora inicial, né? Eu já ouvi aí em alguns momentos o pessoal falar, peguei catapora de novo. E não, é um quadro de zoster, mas com lesões aí por todo o corpo. Ela já não fica mais com aquela característica que é bem evidente do zoster, que ele acomete um lado só do nosso corpo, né? Ele pega ali toda a região onde esse vírus se reativou. A reativação, ela pode se dar em vários locais do nosso corpo, tá? A grande maioria, né, cerca de 60% aí dos casos de reativação, se dá na região do tronco, mas a gente também tem aí nas pernas, né, tem nos genitais, tem na face, e quando ela se dá em rosto, gente, essa é a reativação mais grave do zoster. Aí a gente tem que buscar, sim, um serviço de saúde, esse indivíduo ele tem que ficar internado para receber a terapia, tem que ser uma terapia venosa, né, é uma terapia injetável, para que a gente trate aí o mais rápido possível esse quadro, porque pode levar aí a uma cegueira, uma surdez, tá? Então, tem complicações associadas ao herpes zoster, né, que muitas vezes são negligenciadas, não é apenas uma lesão de pele,
Ok? Então, além aí dessas complicações por conta da ativação, né, que pode ser em face e pode levar a essas complicações, como eu comentei, a gente também tem a neuralgia pós-herpética, que é a principal hoje complicação associada ao herpes zoster. E o que é essa neuralgia? É uma dor intermitente, uma dor no local onde essas lesões apareceram. E imagine, se for aqui na região do tórax, é uma dor que vai acompanhar, né, esse indivíduo por muito tempo. Hoje, a literatura não nos trazem, né, por quanto tempo essa dor pode ficar. O que a gente sabe é, indivíduos que estão seguindo com dor pós-herpes zoster, né, abriu um quadro de zoster, ele está seguindo com dor. Ele tem até 3 meses para seguir com dor até resolução do quadro. Se não resolver, se passar esses 3 meses, já consideramos esse quadro aí de cronificação, que seria aí da neuralgia pós-herpética, tá? E que não temos hoje como dizer por quanto tempo essa dor vai ficar, se vai ter a mesma intensidade ou não. Temos algumas medicações, né, que são indicadas nesses casos, algumas combinações terapêuticas que vêm aí a aliviar, né, essa dor aí relatada pelos pacientes, mas nada que venha a ser curativa, né? É um processo que vem aí do próprio organismo e da relação com o vírus, mas não temos como dizer quem vai seguir, quem não vai com dor e por quanto tempo. Então, por isso que a gente fala tanto que o melhor é evitar, né, que o quadro de zoster, que esse vírus se reative. Essa dor, alguns trabalhos têm tentado mensurar, né, trazer o que significa essa dor do zoster, né, e comparativamente com outras doenças. E alguns trabalhos já nos mostraram que a dor do zoster, né, seja aí no momento das lesões ativa, seja na fase crônica, como eu comentei, que passa aí esses 3 meses e ainda permanece com dor, e essa dor, ela chega a ser superior ao que muitos trabalhos nos trazem, a trabalho de parto. É uma dor que é superior à artrite reumatoide ou até a dor crônica relacionada ao câncer. Então, é realmente uma dor que deixa os pacientes, a depender do local, né, aonde ela se reative, incapacitados de realizar aí atividades rituais, né, como se vestir, tomar banho, caminhar, dormir, porque uma dor incomoda, até se alimentar. Então, a gente vem aí a ter perda de peso, então várias complicações que podem estar atreladas a essa reativação do zoster, tá? Além disso, as lesões de pele, as pessoas acham, como eu já comentei, as pessoas acham que é transmissível, porque a lesão tem uma característica feia, né? Então as pessoas não querem chegar perto daquele indivíduo, né, que está com aquelas lesões, ou alguns familiares, cuidadores, né? Mas não é uma doença, repito, que ela é transmissível. A gente não pega zoster, a gente vai pegar catapora. Tá? Então, quem já teve catapora não pega catapora 2 vezes. E quem já teve catapora também não vai, caso aí venha, né, a ter contato com as lesões da pele desse indivíduo que está com zoster, incitar que ele tenha zoster, tá bom? Então, é bom que isso fique claro aqui, que zoster a gente não pega, ok? Então, a gente começa a falar de uma característica que é pouco comentada, né, como até uma palavra chamada de morte social por depressão, por conta desse isolamento aí desses indivíduos. Então, o zoster, né, quando o herpes zoster, temos a reativação desse vírus, né, que vem aí cursando com a NPH, que é a neuralgia pós-herpética, que é a principal complicação do zoster, a gente traz aí com ela várias outras complicações por trás, né? A gente vai ter que ir mais a profissionais de saúde, a gente vai aí mudar a rotina da casa, a gente muda a rotina desse indivíduo que está com dor, né? Porque o que é conviver com dor? Né? Ninguém quer, ninguém aguenta. Imagina a gente com dor de cabeça, a gente já fica muito chato, né? A gente já quer se isolar. Então, o indivíduo que está com dor também, ele quer se isolar. Então, os estudos vêm mostrando o aumento também de casos de depressão. E depressão é um fator de risco já identificado para zoster também. Então, depressão,
sexo feminino, como eu comentei, diabetes, hipertensão, todos esses são fatores de risco para o indivíduo abrir um quadro de zoster, né? Além aí da idade e além aí das doenças, como eu comentei, que possam ser imunossupressoras. Tá? Então, hoje, o tratamento do zoster, ele fica ainda aquém, porque demora-se, como eu comentei, o diagnóstico, então a gente acaba perdendo ali o time ideal, e não é uma terapia que a gente vai tomar um antiviral e ela vai se resolver rapidamente. O curso, né, de resolução é chato, ainda mais se teve lesões e lesões grandes, que podem aí também ter uma infecção dessas lesões. Então, quando a gente fala dos indivíduos deprimidos, imunossuprimidos, esses são indivíduos que têm lesões realmente maiores e que geram aí um maior cuidado, né, nesses casos, para que esses indivíduos eles realmente não tenham uma reativação desse vírus. Quando entramos aí nesse cenário, a gente entende, né, que zoster ele gera a sua reativação, ele gera aí complicações multifatoriais, né, tanto para o indivíduo quanto para o ambiente familiar, né? É uma doença que causa dor intensa, uma incapacidade para esse indivíduo, ela pode levar a complicações sérias, sim, né, do zoster. Ela tem esse impacto aí na qualidade de vida, né, tanto do indivíduo que abriu o quadro, quanto ali do entorno. E a terapia, ela fica aí, né, muitas vezes não atendendo, né, eles dizem que fica aquém, né, porque não tem uma entrega ideal, porque a gente não toma aí uma medicação e a gente vai se curar, né, para o herpes zoster. Então, é uma doença hoje que ela é imunoprevenível, então eu queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui para falar sobre o herpes zoster, né, com vocês, que é uma doença que muitas vezes é negligenciada, né, e que a gente precisa cuidar dela, por conta aí, como eu comentei, a reativação do vírus da varicela, é a reativação do vírus que causa a catapora, então é uma doença ainda muito endêmica, apesar da vacinação aí para a catapora que temos no mercado. Tá? E mesmo com a vacinação da catapora, né, ela não vai proteger contra o herpes zoster, né, porque o indivíduo, ele vai proteger contra a catapora. Se ele teve contato com o vírus, ele vai ter ali, né, o mesmo processo futuro, né, de ter aí a reativação. Mas a gente tem que ter o contato com o vírus da catapora para que a gente possa aí manifestar o herpes zoster, ok? Então, novamente, obrigada à instituição por esse momento, né, por essa iniciativa de estarmos aí falando de zoster e das imunizações. Obrigada. Olá, eu sou Renato Kifuri, pediatra, infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, e estou aqui para bater um papo rápido com vocês sobre o herpes zoster, falar um pouco sobre a doença e hoje a forma importante de prevenção que nós dispomos, que é a vacinação. O herpes zoster nada mais é do que a reativação do vírus da catapora que a gente teve lá na infância. Não se transmite o zoster de pessoa para pessoa. A pessoa desenvolve o zoster em função daquela catapora que teve na infância. E o vírus, a característica do vírus da catapora é que ele fica latente, ele fica adormecido, lá atrás, perto da nossa coluna, nos gânglios, ali numa região. E quando baixa a nossa imunidade, especialmente com a idade, ele tende a migrar pelo aquele trajeto do nervo para onde ele foi, só que ele faz o caminho inverso. E naquela região da pele onde é inervada, daquelas lesões típicas que a gente conhece como cobreiro. Uma lesão dolorosa, que incomoda, muitas vezes evolui para dor crônica, a chamada neuralgia pós-herpética. Então você tem o herpes, você cura, essas lesões cicatrizam e vem uma neuralgia, que é essa doença que incomoda demais. A fase aguda, essas lesões de pele, pode acontecer em qualquer lugar, no tronco, no rosto, na face, até no olho, às vezes, levando a problemas mais crônicos. E a idade, como eu falei, é o principal fator de risco. Claro que quem tem diabetes, quem tem câncer, quem é transplantado, quem tem qualquer doença crônica, tem um risco maior de desenvolver os ossos, porque sua imunidade cai,
e também tem o risco de ter neuralgia, aquela dor crônica persistente por mais tempo. Então, são esses os dados que fazem com que esses grupos de risco, quando diminuem a sua imunidade por doenças crônicas, pela idade ou por tratamentos que fazem supressão da sua imunidade, desenvolve o risco de herpes zoster. Mas, sem dúvida, a idade é o principal fator. Estima-se que depois dos 80 anos, metade das pessoas desenvolverão pelo menos um episódio de zoster na sua vida. Quando você compara esses indivíduos que têm o herpes zoster com complicações que ele tem após o zoster, como doença cardíaca, infarto, AVC, aumenta muito esse risco, porque esse episódio agudo do zoster muitas vezes provoca uma inflamação vascular, uma vasculite, que aumenta o risco de ter problemas outros não relacionados ao zoster, mas a sua circulação, especialmente eventos cardiovasculares e eventos cerebrovasculares, infarto, tromboses e AVCs. Bom, nós temos hoje uma vacina mais efetiva. A vacina que nós dispunhamos até o ano passado era uma vacina que dava uma proteção parcial, por curto espaço de tempo. E hoje nós contamos com uma vacina de alta performance, uma vacina inativada, que não tem o vírus dos zoster, da catapora, um vírus vivo, uma vacina que foi estudada em indivíduos acima de 50 anos e mostrou, além de ser extremamente segura, os efeitos colaterais são aqueles que a gente já conhece para qualquer vacina, dor no local, às vezes um pouco de febre e mal-estar, mas absolutamente toleráveis. Mas a eficácia dessa vacina superou os 90% em todas as idades. Vejam só, com indivíduos com 50, 60, 70, mais de 90 anos tiveram eficácias superiores a 90 anos, mostrando uma extraordinária performance da vacina. Uma vacina que foi estudada em 18 países, com muitos indivíduos envolvidos nesses estudos. Então, isso traz aí para a gente uma perspectiva, se ela funciona ali em torno de 97% nos indivíduos de 50 anos, ela diminui muito pouco a sua proteção nos indivíduos de 90 anos, aqui em 92% de eficácia. Ou seja, como a gente comentou, uma eficácia não só para o herpes zoster, mas para aquela dor posterior, também ao redor de 90%. Ou seja, além de proteger do herpes zoster agudo, o risco é muito pequeno. Para desenvolver a dor, então, vai ser mais difícil ainda, porque o indivíduo está completamente protegido com essa vacina que é aplicada em 2 doses, com intervalo de 2 meses entre elas. Primeira dose, depois de 2 meses, a segunda dose. Outro dado importante que os estudos demonstraram é que por mais de 10 anos essa eficácia vai se mantendo. É uma discreta perda de proteção de menos de 5%, mas o acompanhamento desses indivíduos vacinados mostrou que a proteção se sustenta por pelo menos 10 anos. Inclusive para indivíduos que têm câncer, para indivíduos que são transplantados, para diabéticos, essa vacina deve ser aplicada. A recomendação de bula é para todos os indivíduos acima de 50 anos. Então, quem tem mais de 50 anos que já tem um risco maior pode receber as 2 e deve receber as 2 doses. E a partir dos 18 anos de idade, para aqueles indivíduos que têm um grau de imunocomprometimento. Transplantados, vivendo com HIV, pacientes portadores de tumores, transplante renal, quem tem câncer hematológico, leucemias, linfomas e doenças autoimunes que fazem uso de medicamentos imunossupressores. Então, esses indivíduos de mais risco podem ser vacinados já a partir dos 18 anos de idade. 2 perguntas que me fazem com muita frequência. Eu tive um zoster, na verdade, quem teve um episódio de zoster fica com muito medo e está muito sensibilizado para se vacinar. Pode tomar vacina? Pode. A gente se orienta, sugere que espere 6 meses para que esse indivíduo seja vacinado depois de um episódio agudo. Ah, mas eu já tomei a vacina antiga, eu posso tomar nova? Pode. Pelo menos 2 meses de intervalo, se você recebeu a vacina antiga, você pode receber essa nova vacina. Infelizmente, é uma vacina que ainda não foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações, não está disponível nos postos de saúde, tampouco nos CRIs, nos Centros de Referência para Pacientes Especiais, mas esse é um pleito nosso, da Sociedade de Imunizações, que a gente possa avançar na inclusão dessas vacinas de maior proteção, especialmente para os indivíduos com fatores de risco, para que amplie a proteção.
Ela ainda é uma vacina cara, ela ainda só está no setor privado, mas sempre que possível é recomendado para aqueles que têm condições de fazer. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês, os amigos do Instituto Lado a Lado.